Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal Tecnologia Livre Acesso. O meu nome é Noellen e eu estou estudando para me tornar uma desenvolvedora para a SAP Business One. Bem, estou estudando bastante quanto a isso e como eu sei que nem sempre é muito fácil obter informações, eu decidi começar a gravar alguns vídeos aqui para o canal para compartilhar o que eu for aprendendo, o que eu achar interessante. É importante enfatizar que isso aqui não é um treinamento, tá bom? É mais um compartilhamento mesmo de informações. E nesse primeiro vídeo, para a gente começar, vou falar um pouquinho sobre o que é a Service Layer. Quando a gente pensa em integrações, a gente escuta muito falar sobre isso, então vamos entender do que se trata. Service Layer, então, são APIs para consumo ou integração, de dados e serviços dentro do SAP. Mas espera aí, antes de entender efetivamente o que é o Service Layer, a gente precisa entender o que é uma API, como que é o funcionamento dela. Então vamos lá. Uma API é um conjunto de normas que possibilita a comunicação entre plataformas através de uma série de padrões e protocolos. Um jeito fácil de entender. Sabe quando a gente compra algum produto pela internet e aí a gente quer saber quanto vai custar o frete ou quando vai chegar o produto? Um exemplo, o Mercado Livre, por exemplo. Para a gente saber o preço do frete ou quando será a entrega, a gente coloca o CEP, e aí automaticamente nós recebemos a informação de quando vai chegar, qual é o preço do frete. Essa integração é feita através de uma API, ou seja, o site faz uma integração com um banco de dados que tem as informações da localização do CEP, e aí com isso consegue fazer o cálculo da distância, uma integração, por exemplo, com o estoque do armazém e esse tipo de coisa. Tudo isso aqui é feito através de integrações via API. Para a gente, o que está acontecendo é totalmente oculto, né? Mas o que acontece é que nós temos uma requisição aqui do lado do cliente, é feita a integração via API num banco de dados que possui as informações necessárias. E aí, com isso, nós temos o retorno da requisição desejada. Bem, como que funciona o uso de uma API? Então, a empresa que obtém a informação, ela faz a criação dessa parte, que eu não vou entrar nesse mérito, tá bom? E nós conseguimos consumir as APIs, ou seja, nós conseguimos obter as informações desejadas. Vamos juntos usar um exemplo que é justamente sobre isso do CEP. Nós temos uma plataforma chamada Via CEP, que é essa aqui, que ela possibilita, através de um CEP, obter o endereço correspondente a esse CEP. Então, assim, uma API sempre vai ter uma documentação e uma orientação de como é que a gente vai consumir ela, certo? Então, aqui no site do Via CEP, por exemplo, tem um exemplo de pesquisa. Então, a gente faz a pesquisa por este link, né? Este endereço de integração. E aí obtenha o retorno, seja ele em JSON, em XML, dentre outras opções. Apenas de forma didática, nós vamos utilizar um programa chamado Postman para a gente conseguir fazer essa simulação. Então, eu vou copiar aqui o exemplo, né, da própria Via CEP e eu vou abrir o Postman e vou demonstrar aqui como se faz uma requisição. Então, quando a gente vem aqui em New, vai ser uma requisição HTTP request, certo? E aqui, como é apenas de consulta, eu vou utilizar a opção GET. Quando a gente envia, a gente tem a informação. Então, esse CEP que estava como exemplo lá no site, se trata de um endereço lá na Praça da Sé. Vamos a um outro exemplo? Deixa eu colocar um CEP diferente aqui. Um CEP 01 311 000. De que endereço será que ele se trata? Vamos ver? Esse CEP se trata da Avenida Paulista e assim por diante. Então, vocês estão vendo que através de um link, de uma integração, eu estou fazendo uma consulta num banco de dados sem acessar diretamente esse banco de dados e obtendo as informações que eu preciso? Bem, esse é o conceito da API. No caso da Service Layer, utiliza esse mesmo conceito. Então, as requisições que nós fazemos, seja, por exemplo, no desenvolvimento de um add-on, elas vão ser processadas dentro da Service Layer e vai interagir com o servidor, o banco de dados, e nos retornar ou executar o que foi solicitado. Se está fazendo, por exemplo, uma consulta, vai retornar os dados. Se mandou fazer uma alteração, vai fazer um update no banco de dados e assim por diante.
A Service Layer também tem o Load Balancer, que é o balanceamento de carga. Qual que é o objetivo? É distribuir ou alocar o processamento nos servidores. Então, é dividido em vários nós e assim ele consegue nos proporcionar um melhor desempenho nessas consultas. Agora eu vou mostrar um pouquinho sobre as configurações e uma utilização da Service Layer, tá bom? Então, a Service Layer, né, ela pode ser acessada a partir do Control Center ou diretamente a partir da porta 40.000 e ela está disponível para o SQL a partir da versão 10 e para o HANA quase que nativamente, certo? Então, quando a gente entra no endereço, né, do Control Center, aqui no caso está instalado diretamente na minha máquina, colocamos a informação de usuário e senha. Tem algumas coisas interessantes. Então, quando a gente vem aqui em Service, nós temos aqui, olha, na parte da Service Layer, esses dois endereços. Esse endereço 50.000 é referente à documentação da Service Layer e essa 40.000 são as configurações. Vamos primeiro aqui na parte da configuração, então, o que tem de interessante? Aqui é onde a gente reinicia, né, a Service Layer, se for necessário. Nós temos as informações dos nós, que é justamente por conta daquele Load Balancer que nós comentamos. Nós temos informações aqui embaixo, por exemplo, de quanto tempo nós temos de timeout. Então, quando a gente vai fazer uma solicitação para a Service Layer, ela não é a Deus dará, que nem aquela que a gente fez no ViaCep, que qualquer um consegue obter essa informação. Nós temos muita segurança, então a gente precisa de um token, certo? E esse token dura pelo tempo que for configurado aqui. Aqui no nosso caso, no meu exemplo, é de 30 minutos. Lá na porta 50.000, nós temos a documentação da Service Layer. Então, aqui nesse primeiro link tem um manual da SAP, que tem uma extensa explicação, né, sobre todo o conceito, forma de utilização e tudo mais, todo o histórico. Aqui no endereço API Reference, esse é o que nós mais utilizamos, que é um guia de como utilizar os endpoints. Então, o que são os endpoints? São, assim, como se fossem as ações do que nós vamos fazer com a Service Layer. Você pode ver, assim, que é uma lista bem grande de tudo que dá para fazer. Então, por exemplo, a gente pode fazer consulta de estoque, a gente pode fazer uma consulta, um cadastro, uma alteração, deletar um registro de itens, por exemplo, de parceiro de negócios, enfim, todas as informações praticamente que estão dentro do SAP, certo? Eu vou fazer uma demonstração aqui de uma consulta, tá bom? Então, como eu disse, né, a Service Layer não é a casa da mãe Joana, então nós temos segurança. A primeira coisa que nós temos que fazer é o login. Então, eu vou procurar aqui o endpoint do login e aí ele já nos dá um exemplo de como que é feito. Algumas coisas a prestar atenção aqui é que ele precisa ser do tipo post. Então, eu recomendo depois pesquisar um pouquinho, né, sobre quais são esses tipos, como que é o funcionamento lá do Postman, que aí vai esclarecer vários desses pontos, certo? E aí, nós temos que passar essas informações. Essa é a URL de login, né? E lá a gente tem que passar a informação do banco de dados, da senha e do usuário. Então, vamos lá no Postman. Nós vamos fazer exatamente esse processo. Então, como podem ver, aqui eu estou no Postman, né? E aí nós vamos seguir exatamente as informações que demonstrava aqui no exemplo. Então, esse é o endereço que eu vou utilizar, lembrando que aqui eu vou utilizar o meu servidor, a minha porta, que no caso é o da minha máquina, certo? E aí tem o endpoint de login, exatamente como está aqui. Deve ser do tipo post, que está aqui, nós temos as outras opções, né? Get, post, patch, delete, assim vai indo, cada uma tem uma funcionalidade. E aí nós temos também no corpo, né, da solicitação, temos que passar o nome do banco de dados, a senha e o usuário. É importante colocar aqui no HAL e do tipo JSON, porque toda a comunicação com a Service Layer é com retorno via JSON, certo? Então, quando a gente envia, nós recebemos o token, né, para utilização. Então, vejam que aqui nós temos o Session ID e nós temos o tempo de timeout. Depois que eu estou logada na Service Layer, então nós temos esses 30 minutos para fazer as solicitações necessárias, certo? Depois basta renovar de novo esse token, tá bom? Que consegue continuar utilizando. Bem, como exemplo, nós vamos fazer uma consulta simples aqui. Vamos fazer uma consulta de parceiros de negócio, por exemplo. Então, qual endpoint nós vamos utilizar? O Business Partner, certo?
Vamos lá, então, vamos procurar aqui, ó. Esse aqui, então, é o meu endpoint do cadastro de parceiros de negócios. Se a gente já souber o caminho no SAP, por exemplo, se o SAP tiver em inglês, é bem fácil de identificar qual é o endpoint necessário. Se não, pode vir aqui na internet, pesquisar, por exemplo, os object types do SAP, né? E aí, vamos supor, por exemplo, que você esteja lá na tela do SAP e conseguiu identificar que a tabela utilizada no SAP é a OCRD. Então, aqui já consegue saber exatamente de qual tabela se trata e provavelmente é o mesmo nome do endpoint, certo? Bem, se observarmos aqui, então, no endpoint do Business Parts, nós temos várias opções. Como nós vamos fazer apenas uma consulta, nós vamos nos focar aqui no GET, tá bom? Eu tenho a opção de fazer um GET por um ID, ou seja, eu vou retornar apenas um registro de cadastro de parceiro, ou então eu posso fazer um geral. Então, quando eu venho aqui no endpoint GET, né, do Business Partners, nós temos aqui alguns exemplos. Então, olha, aqui demonstra como que é o endereço, lembrando que aqui é o endereço do servidor e esse vai ser o endpoint necessário. Posso fazer uma consulta também, olha, colocando um select para retornar exatamente os campos que nós achamos úteis. Então, novamente, utilizando o Postman apenas de forma didática, a gente vai fazer um GET exatamente no endereço e no endpoint do cadastro do parceiro. Quando a gente faz um envio, retorna exatamente as informações do cadastro. Então, aqui, por exemplo, trouxe para mim o primeiro card code, BP001, BP00001, e quando a gente vai lá no SAP, se a gente faz uma pesquisa, essas são as informações, então, olha, card name, Noellen, card type, como cliente, grupo, 100, e assim vai indo. Então, dessa forma, nós conseguimos, sem acessar diretamente o banco de dados, dando muito mais segurança e confiabilidade ao banco de dados, mas ainda assim acessar as informações. A partir disso, a gente pode fazer um add-on, um aplicativo mobile, enfim, tendo os acessos, dá para fazer qualquer tipo de desenvolvimento. Bem, essa foi uma breve explicação do funcionamento e das configurações da Service Layer. Dicas e sugestões são muito bem-vindas nos comentários. Muito obrigada por conferirem até aqui e até mais!